Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Mari Spielborges e este é o seu canal Flor de Murta, o seu canal de imagem pessoal acessível. No vídeo de hoje, vamos voltar ao assunto das cores. E este é um vídeo que queria muito que chegasse a hora de gravar. Vamos falar hoje sobre os 6 dominantes. Lembra lá no começo, no vídeo 3, eu acho, que nós conversamos sobre os 3 eixos das cores? Nós conversamos sobre o eixo de matiz, o de luminosidade e o de croma, ou saturação. Cada um desses eixos, conforme nós já tínhamos falado, é responsável por 2 tipos dominantes. E vamos falar sobre esses tipos dominantes, melhor dito, vamos começar a falar sobre eles no vídeo de hoje. Vamos falar sobre cada uma dessas 6 características principais e descobrir qual delas se adapta melhor a você, qual delas é o seu dominante principal. Conforme nós tínhamos conversado antes, a organização das cores define 3 parâmetros: matiz ou tom, luminosidade e croma ou saturação. O eixo de matiz vai responder pelas características dominantes quente e frio. Isso não tem exatamente a ver com o subtom, porque o subtom, como nós já falamos, divide em 50% e 50%, é frio ou quente. Neste caso, é o dominante, mas já vamos entender a diferença. O eixo de luminosidade é responsável pelos dominantes claro e escuro. Já o eixo de croma é o responsável pelos dominantes vibrante e suave, ou seja, cores saturadas e cores não saturadas, na verdade, mais apagadas, suaves, suavizadas. É o percentual de cinza que existe nessa cor. No caso da cor pura, é o vibrante, e aí vai acrescentando cinza gradualmente. Então, existe um dominante para a ponta vibrante e para a ponta suave, que são as cores mais apagadinhas, mais rebaixadas de tom. Mas sem mais delongas, vamos entrar nas 6 características mesmo. Vou começar com o eixo de matiz ou tom, que ele é responsável pelas características quente e frio. Vamos lá saber quem são as pessoas de dominante quente. O ponto principal das pessoas de dominante quente são os cabelos avermelhados. Não necessariamente ruivos, mas vão de um loiro avermelhado, passando pelo ruivo até um castanho avermelhado. As sobrancelhas e cílios deste grupo também são avermelhadas, normalmente puxadas tanto para o loiro quanto para o castanho, dependendo da pessoa, ou ruivo, né? Mas com um tom que puxa para um avermelhado. O subtom da pessoa de dominante quente é sempre quente. E aí é que entra a parte do subtom. Por isso que eu passo a parte do subtom primeiro. Quando a gente entende o subtom primeiro, fica mais fácil de entender os dominantes depois. A pele de quem é dominante quente, além do subtom ser amarelo, a pele pode ser muito clara até médio. Muito clara, provavelmente tem sardas, e antes de, mesmo tendo subtom quente e pegando aquele bronzeadinho, primeiro fica um pouquinho avermelhadinha, provavelmente. Vai de pessoa para pessoa, é claro, mas uma das características é, às vezes a pessoa se confunde dizendo, mas eu me queimo, deve ser de subtom frio. Mas se pode ser um subtom quente, claro, que se dá uma queimadinha primeiro, mas depois fica com o bronzeadinho, não some tão rapidamente. Ou então, se for uma pele um pouquinho mais escura, tem aquele tom dourado. Dominante quente normalmente não existe em pessoas de pele mais escura, negras, enfim, porque é uma característica de médio valor e de cabelos médios também. Então vai ser de pessoas bem claras e pessoas levemente mais escuras
que tem um visual dourado. Você olha e a pessoa é uma pessoa que parece um solzinho, ela é bem douradinha. Os olhos podem ser verdes, castanhos ou azuis, normalmente com aquelas faisquinhas puxadas para um tom mais quente. Identificou as suas características pessoais como sendo do dominante quente? Não? Então vamos seguir. Agora vamos analisar o grupo de dominante frio. O grupo dominante frio, para começo de conversa, é de subtom frio, tá bom? Então, se você não entendeu essa parte, volta lá e veja se consegue descobrir qual é o seu subtom. Se tiver alguma dificuldade, volte aqui, deixe um comentário ou lá mesmo no outro vídeo que vamos ajudar. As pessoas de subtom frio podem ser, a pele delas pode ser qualquer tom entre muito claro e muito escuro, ou seja, qualquer graduação de tom, sempre com o subtom frio. Então, no dominante frio, as pessoas de pele clara vão ter um reflexo meio pink. Indo para pessoas de pele mais média, o reflexo vai ser meio puxado para o roxo. E indo para peles mais negras, o reflexo vai ficando azulado. Por quê? Porque vai somar o subtom com o tom da pele e vai criar esse efeito. Os cabelos do dominante frio são cinzas, brancos ou podem ser loiros ou castanhos, desde que tenham um pronunciado reflexo cinza, acinzentado, né? Um fundo acinzentado bem pronunciado. As sobrancelhas e cílios podem ser de qualquer cor, né? Vão desde o loiro, no caso das pessoas mais claras, até os tons mais escuros. O dominante frio muitas vezes é resultado de uma decoloração, como é meu caso. Eu era de um outro dominante que vamos falar mais pra frente e comecei a me transformar em dominante frio por causa da decoloração dos meus cabelos. Cada vez vou ficar num patamar de dominante mais frio ainda. Provavelmente vou mudar dentro do frio de uma para outra característica, mas isso vamos ver mais para frente, não vamos atropelar. Mas sim, a gente vai mudando com o tempo. E por isso que as sobrancelhas, principalmente, podem ser bem mais escuras do que o cabelo. E já que estamos falando nisso, deixa eu fazer um parêntese. Isto vale para todos os grupos dominantes, claro. As pessoas normalmente não ficam no mesmo grupo a vida inteira. Existem mudanças de vários tipos. Por exemplo, tem mudanças ambientais, o sol, por exemplo, quando a gente fica mais exposto ao sol, acaba, assim, sazonalmente, né? A nossa pele fica mais queimada, nosso cabelo fica, o sol costuma clarear o cabelo também, um tonzinho ou dois. Então, às vezes a gente acaba mudando de cor, mudando de tom levemente, assim. Nossa alimentação pode fazer variar o nosso dominante. Por exemplo, uma alimentação rica em beta-caroteno pode fazer com que o sol afete diferentemente a pele, deixando mais amarelada, mais bronzeada. Também mudanças hormonais, tanto na adolescência quanto na menopausa, principalmente, ou no caminho, gravidez, enfim, mudanças hormonais podem alterar também o nosso dominante, a nossa coloração. Aí os olhos, com o tempo, com a idade passando, normalmente ficam um pouco mais claros, perdem um pouco da coloração. Os cabelos, bom, muitas vezes as pessoas pintam os cabelos e escolhem a cor, mas naturalmente eles vão clareando também. E até estresse também muda a nossa coloração. Então é recomendável refazer a análise a cada uns 5 anos mais ou menos, ou a qualquer momento que você sentir que algumas cores da sua cartela não estão mais harmonizando com você como antes. Como que, nossa, essa roupa ficava tão boa, essa cor sempre caiu bem em mim e de repente não tá legal. Então é interessante refazer a análise depois de um certo tempo. Voltando ao dominante frio, me faltou falar sobre os olhos. Os olhos do dominante frio podem ser cinzas,
azuis ou verdes, desde que o verde seja puxado para o tom frio, ou castanhos também, principalmente aqueles castanhos mais escurinhos e com tonalidade fria de fundo. E aí, se identificou você como um dominante frio? Não? Vamos continuar vendo as outras? Às vezes algumas características se confundem, mas comparando um com o outro fica mais fácil de descobrir. Então, até agora, analisamos os dois dominantes que são definidos pelo matiz, de cores quentes ou frias. Agora, vamos passar para o eixo de luminosidade. E o eixo de luminosidade, ele define os padrões claro e escuro. Lembra que nós falamos sobre isso? O mais próximo do 0 é muito escuro, mais próximo do 10 é mais claro. Então, o dominante claro, a principal característica dele, a gente olha e essa pessoa é clara, é toda clara. Então, os cabelos vão ser loiros ou bem clarinhos, os cílios e sobrancelhas também vão ser bem clarinhos. O subtom pode ser qualquer um dos dois. Quem for de subtom quente vai ter maior facilidade de pegar sol, e quem for de subtom frio e claro é aquela pessoa que não pega sol de jeito nenhum, aquela que vive na sombra porque sabe que qualquer rainho e tá pink. Mas a pele normalmente é dos tons mais claros também. E os olhos são claros, azuis, cinzas ou verde pálido. Ou seja, a coloração clara como um todo, ela passa uma ideia de leveza, de tons muito leves, muito claros. E aí, é o seu? Se identificou? Não? Vamos seguir? Na outra ponta da escala de luminosidade estão os tons escuros. O dominante escuro é aquele que tem uma profundidade de cor. Os tons são todos puxados para o escuro. Então, a primeira característica são os cabelos escuros, sejam castanhos ou pretos. A segunda característica é que os cílios e sobrancelhas também são escuros. Os olhos também, castanho escuro ou ébano. A pele, aí sim, a pele pode ser desde os tons mais clarinhos até o mais escuro. Todos eles podem se encaixar no dominante escuro. E o subtom pode ser tanto quente quanto frio. E aí, se encontrou neste grupo? Sim, não, talvez? É. Bom, esses dois foram os grupos de luminosidade, os dominantes que a luminosidade é responsável. Agora vamos passar para o terceiro eixo, que é o eixo de croma ou saturação, conforme eu expliquei no começo do vídeo. O eixo croma, como nós já falamos, tem em uma ponta as cores vibrantes e na outra ponta as cores suaves, cores apagadas. O vibrante é um tipo de dominante de alto contraste e o suave é um tipo de dominante de baixo contraste. A característica principal do grupo vibrante são os olhos. Os olhos do grupo vibrante são, assim, a primeira coisa que você vê quando vê essa pessoa. Normalmente são claros, verdes, azuis, cinzas, que chamam a atenção, mas podem ser escuros também, desde que tenham o branco dos olhos bem pronunciado, um contraste bem alto. É aquela pessoa que você vê, chega assim, o primeiro traço que você percebe nela são os olhos. A pele do dominante vibrante pode ser de qualquer cor, pode ser bem clarinha, média ou escura. E no caso de ser mais escura, o contraste que nós falamos antes, porque os olhos normalmente vão ser escuros, o contraste se vê pelo branco dos olhos mesmo, que é bem destacado. Isso que identifica ou permite a gente distinguir essa pessoa como sendo do grupo vibrante. O subtom pode ser tanto quente quanto frio e os cabelos são normalmente escuros, que é o que causa aquele contraste com os olhos. Então, sendo de castanhos de fundo dourado ou de fundo acinzentado ou cabelos mais pretos, mas se vê tanto o subtom quente quanto frio, os dois são válidos, se vê esse contraste.
Pelo mesmo assunto do contraste, que é a característica principal do grupo vibrante, o alto contraste. Então, as sobrancelhas e cílios também são escuros. E a pele tem, independente da cor, tem um brilho, tem um destaque, tem um brilho mesmo. Então, a característica principal deste grupo é justamente o contraste, o jogo de cores, algo muito claro, muito escuro, muito brilhante com a pele e mais escuro com os cabelos. Então, assim, é um jogo de cores contrastantes. E aí, você se identificou como vibrante? Não? Então, temos o último grupo, que eu sempre deixo para o final justamente porque o grupo suave ele tem um pouquinho de cada um. Por ser um grupo de cores empoeiradinhas, suavizadas, acinzentadas, no sentido de dessaturadas as cores. Então pode ser que até agora você tenha se identificado um pouquinho com aquele grupo, um pouquinho com aquele outro, mas não totalmente. Então, por isso que o grupo suave, ele tem um pouquinho de cada. Este é o grupo do baixo contraste, das cores tom sobre tom, dos degradezinhos. Então, é um grupo muito especial, não pense que por ser o último, ou algumas pessoas falam, nossa, mas cores empoeiradas, não é uma coisa negativa, é um grupo muito legal, com cores muito bonitas, e você vai descobrir mais pra frente, nos próximos vídeos nós vamos pegar cada um desses dominantes e destrinchar bem, falar bem de todas as características. Já vou trazer cartela para vocês, para ir pegando as primeiras cores, vai ser muito legal. Mas então vamos lá. Quais as características do grupo suave? Os cabelos. Os cabelos são de um tom médio, então normalmente um loiro escuro até um castanho claro, castanho médio, não passa disso. Ele fica nessa faixa intermediária. As sobrancelhas e cílios normalmente acompanham ou um pouquinho mais escuro, então ficam naquele médio escuro, seja um loiro escuro ou um castanho claro a médio. Assim, não sai disso também. A cor dos olhos também estamos falando da cor principal, como nós já falamos, os olhos podem ter até 20 cores, mas sempre tem uma cor que se destaca, principal, né? Para o dominante suave podem ser verdes, cinzas, azuis ou marrom, mas não são assim, não tem aquele brilho como nós já falamos na característica vibrante. São umas cores assim que às vezes se confundem uma com a outra, mudam de cor de acordo com o ambiente. São assim umas cores meio difícil de definir. E o subtom pode ser quente ou pode ser frio. Mais para frente vamos ver que tem os dominantes suaves quentes e dominantes suaves frios. E por isso que, novamente, a questão do subtom se torna importante, mesmo não é somente para os dominantes quente e frio, mas para todos. E aos poucos vamos ir aprendendo mais sobre isso. E aí, conseguiu descobrir qual é o seu dominante? Se sim, que bom! Vamos ir nos próximos vídeos falando de cada um deles, um por um vídeo para cada dominante, bem destrinchadinho. E se você teve alguma dificuldade para encontrar o seu dominante, para descobrir qual deixe um comentário, pergunte, vamos conversando. E é isso, aguardem os próximos vídeos, fiquem por aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam se não são inscritos e isso tudo que vocês já sabem. Recomendem este vídeo para mais pessoas, isso ajuda e fortalece o canal, tá bom? Um beijo, até a próxima!